momento a sós com o nosso Deus, onde nós podemos conversar com Ele, com o nosso Senhor. O momento da oração é um momento muitas vezes particular. O Senhor Jesus, Ele ensinando aos seus discípulos, Ele disse assim, quando vós orais, entrais dentro do seu quarto, na sua intimidade, a sós com Deus, e então clame ao Senhor, e assim Deus ouvirá. Então veja, nós não precisamos fazer orações lindas e maravilhosas para que Deus possa ouvi-las. Não, a oração que mais me surpreende na Bíblia é quando Neemias está diante do rei e o rei fala assim, me pede o que você quer. Ele estava triste, o rei fala, por que você está triste? Não, é porque o sepulcro dos meus pais está lá destruído, a cidade, e o povo está em miséria. E o rei fala assim, e o que você quer? E a Bíblia diz que naquele momento ele orou. Ele clamou ao Senhor, para o Senhor me dá palavra de sabedoria. Nós não sabemos nem o que ele falou para Deus, mas ele orou para Deus naquele momento. E então ele falou ao rei o que ele queria, e Deus abençoou. Então veja, a oração é um momento em que nós estamos a sós com o nosso Deus, em que nós podemos conversar com o nosso Deus. Nós devemos criar o hábito de orar incessantemente, constantemente. A Bíblia diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. A gente já estudou aqui sobre a oração e como que nós oramos sem cessar? Nós estamos em sintonia com o nosso Deus. Mesmo nas coisas mais simples, nós lembrarmos de agradecer a Deus, ou de pedir uma orientação, ou de clamar o nome do Senhor naquele momento. A oração ela tem que ser constante. Em 1 Crônicas, eu peço os irmãos lá, até lá, 1 Crônicas, capítulo 16. Crônicas, capítulo 16, verso 11. Primeira Crônicas, capítulo 16, verso 11. Diz assim, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então nós devemos buscar a face do Senhor continuamente e a sua força. Nós devemos ter em nossa mente, irmãos, que tudo aquilo que acontece em nossa volta, de uma forma soberana, Deus tem tomado conta de nós. Permitido que aconteça coisas que às vezes nós ficamos tristes e coisas que nós ficamos contentes. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor e a sua força e a sua face continuamente, constantemente. Ontem, durante a sessão, nós voltamos aqui e colocamos o irmão Salomão como responsável pelo evangelismo. E eu falei, irmão, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê ousadia para pregar o Evangelho, para levar as boas novas. E a nossa maior ferramenta, a nossa arma de guerra é a oração. Porque quando a pessoa está lá evangelizando alguém lá fora, você está aqui orando, irmãos, e é o Espírito Santo que vai quebrantar aquele coração. E ali vai acontecer um milagre. Porque a salvação do homem, irmãos, é pelo ouvir a palavra, em que o Espírito Santo trabalha na vida daquele homem e então o atrai para o Senhor, o chama para o Senhor, e aquele coração fica contrito, e ele cai em si e fala assim, sou pecador, preciso desse Deus, e então ele toma uma decisão ao lado de Cristo. Mas o trabalho da oração, ela é importantíssimo. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar, buscai ao Senhor. E quando nós voltamos lá para o nosso texto básico, lá para a parábola, eu peço aos irmãos, fiquem lá, o Senhor Jesus está orientando a respeito do dever de orar sempre. Irmãos, quando é um dever, já não é opção mais. Não é verdade? Se eu tenho um dever, eu tenho que fazer. Então, se nós não oramos, irmãos, nós estamos pecando, tá? Quando nós não oramos, nós estamos pecando. Quando nós não buscamos a face do nosso Deus,
Continuamente nós estamos pecando, porque nós temos o dever de orar. Olha só, e contou-lhes também uma parábola, né, uma história, sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. E então o Senhor Jesus propõe essa parábola, onde nós temos lá um juiz que não tinha o temor de Deus. Um juiz que não temia os homens. Era um homem que ele fazia do jeito que ele queria. Essa semana eu estava conversando com o Salomão, fui lá na casa dele, e falei, eu já estou desanimado esse negócio. Não vale a pena ir na justiça, porque aquilo ali é de guardado. É mais ou menos assim, tá vendo? Esse juiz é a mesma coisa. Esse juiz aqui, ó, ele não tinha o temor de Deus. Ele não tinha o temor dos homens. Então ele não estava preocupado com o que os homens poderiam fazer. Ele era um juiz mau, injusto. Já pensou que coisa triste, um juiz injusto? E nós tínhamos pelo outro lado uma mulher viúva. Então vamos pensar no contexto do Senhor Jesus aqui, contando essa parábola. Nós estamos na Galileia, na Judéia, ali em Israel, há 2000 anos atrás, dentro de uma cultura judaica extremamente forte, em que a mulher não tinha voz ativa para nada. Ainda mais uma viúva. Pior ainda, irmãos, elas eram discriminadas, elas eram deixadas de lado, irmãos, elas não tinham força com as suas vozes. Então pensa, nós tínhamos então um juiz que não respeitava os homens, que não temia a Deus, e nós temos uma viúva, uma mulher que era discriminada, que não tinha poder de voz, que ela podia pouco argumentar, e nós tínhamos quem mais? Um adversário, um inimigo, uma pessoa que fazia mal àquela mulher, que injustiçava. A parábola demonstra para nós esses três personagens. Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então nós tínhamos esses três personagens. Só tem um poder. Essa mulher era insistente. Ela não desistia. Ela ia até o juiz, clamava ao juiz, faz-me justiça. Para de me perturbar, mulher, vai embora. Outro dia ela estava lá de novo. Ô, seu juiz, por favor, faz justiça contra o meu adversário. E a Bíblia diz que ela era insistente. O Senhor Jesus conta, ele está contando uma história, irmão. Essa mulher era insistente. Ia lá todos os dias. E havia naquela cidade uma viúva que ficava lá. E 5. Verso 4. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem aos homens, todavia vou atender. Há uma mudança na história. O Senhor Jesus está contando essa história, então existe uma mudança. O juiz, ele se cansa daquela mulher. Ele fala, tá bom, vai, para. Eu vou fazer justiça por você, senão você não vai embora. Há uma mudança na história. Nós tínhamos lá uma mulher injustiçada, um juiz que não esquentava a cabeça com isso, que era injusto, que não resolvia o problema dela, e um adversário ali perturbando, irmão. Faz parte da nossa vida. Nós temos um Deus a quem nós podemos clamar, nós temos um adversário, mas muitas vezes nós não insistimos. Às vezes parece que nós mandamos os convites para as pessoas e parece que a gente não convidou ninguém. A gente faz o evangelismo nas ruas, bate nas portas aqui, eu, Salomão, já batendo nessas portas aqui, ó, mais para frente, mais para o lado de lá. Eu, irmão Silvestre. Eu, irmão Valdez. Uma vez nós fomos fazer um bolo aqui, ó. Mas parece que não faz efeito. Mas a gente tem que quê? Insistir. O Senhor Jesus está falando do dever de nós orarmos, de nós não desanimarmos. E então o Senhor Jesus começa a mudar a história. Lá em Mateus, capítulo 7, deixa marcado Lucas aí, tá? Mateus capítulo 7, versos 7 e 8.
Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. Irmãos, se nós clamamos ao Senhor pelas almas, elas virão, irmãos. Existe um pregador, acho que é John Wesley, né? Ele orava, né? Senhor, me dá. Era o país dele lá, acho que é. Qual é o nome do país lá? A Inglaterra. Ele ficava clamando, irmão. E você sabe que o ministério dele fez o mesmo isso. Ele é a linhagem dos metodistas. Né? Ele orava incessantemente. A Bíblia diz, né, dos apóstolos, que eles, né, tinham os joelhos calejados. Oravam de joelhos. Então, a Bíblia está dizendo para nós que se nós pedirmos, vai ser dado. Que se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós batemos nas portas, elas vão se abrir. Então nós devemos fazer a nossa parte. Assim como essa mulher, ela batia, exigia não, mas ela pedia. E aí está a grande diferença. Eu não estou falando para você exigir nada de Deus. Eu estou falando para você pedir a Deus. Você buscar, não exigir. Para com isso. Essa linhagem de mensagens que dizem que você pode exigir porque você é filho de Deus, você é o filho do rei. Não. A Bíblia diz para nós pedirmos a Deus. Nos humilharmos diante dele. Lembra do publicano e do fariseu, né? Aquele que se exalta, não é humilhado, mas aquele que se humilha diante de Deus e pede por misericórdia a Deus, ouve. Então a Bíblia está dizendo para nós que nós devemos pedir, mas como nós devemos pedir? Com sinceridade. Em Jeremias, capítulo 29, o profeta Jeremias, capítulo 29, ele passa para nós a forma correta de nós pedirmos. Nós devemos sim buscar a Deus, devemos pedir ao Senhor, mas como? De coração. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11 ao verso 13, diz assim: Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Amém? Irmãos, o Senhor Deus, Ele tem pensamentos bons para nós, Ele tem coisas boas para nós. Ser cristão, irmãos, é muito bom, é uma coisa maravilhosa. Nós sabemos o que vai acontecer, e quando nós passamos pelas tribulações, sabemos que Deus tem cuidado de nós, porque as tribulações muitas vezes fazem com que nós cresçamos na fé, e que nós possamos enfrentar os nossos inimigos com toda a nossa alma. Lembra do primeiro mandamento? Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Nós temos que buscar ao Senhor Deus, sim, com o nosso coração. E Ele tem coisas boas para nós. Aquele texto que nós lemos, que nós pedimos as coisas a Deus e Ele vai nos dar e as portas vão se abrir. Se você continuar lendo aquele texto, ele diz: se você acha que Deus vai dar algo ruim para você, porque nós, homens, damos coisas boas uns para os outros, como é que o nosso Deus, que é um Deus de amor, a essência dele é o amor, pode fazer algo mal ao homem? jamais quer algo mal. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens venham
da verdade. Que todos se arrependam e creiam no Senhor Jesus para a sua salvação. Mas nós temos que crer com o nosso coração, buscar com o nosso coração. E então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sim, irmãos, Deus ele vai nos ouvir. Às vezes, nós estamos pedindo algo que não vai ser para o nosso bem, então Deus não dá. Ele poupa você, porque Ele te ama. Às vezes você pede por emprego, pede e não abre aquela porta. E cara, parece que o Senhor não está me ouvindo. Ele está ouvindo. Mas tenha paciência. Espere no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então nós temos que confiar. Então quando nós estamos clamando ao Senhor, nós temos que aguardar. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que nós devemos persistir. Principalmente, irmãos, aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Pregar o Evangelho. Levar as boas novas a toda criatura. Então nós devemos orar pelos perdidos, pelas almas que estão perdidas. Nós devemos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por aqueles que passam na frente da nossa igreja. Nós temos que clamar ao Senhor pelas famílias que estão sendo destruídas pela bebida, pela droga, pela traição. Nós temos que orar por esses jovens que estão aí se perdendo entre o homossexualismo. Nós temos que orar pelos nossos políticos. Nós temos que orar incessantemente pelas pessoas. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Às vezes nós fazemos o nosso plano de oração aqui, né? 24 horas de oração. E cada um pega 15 minutos. Ou 15 minutos difícil, né? Parece que nós não estamos treinados a orar. Nós não conseguimos ficar 15 minutos conversando com o Senhor, clamando ao Senhor pelas pessoas que estão perdidas. Mas faz uma relação. Vou orar pelos irmãos lá de São Paulo, pelos missionários, pelos irmãos que estão doentes, pelas crianças, aí vai colocando o nome de cada uma, aí você dobra o seu joelho e começa a orar para aquele pedido, para aquela relação. Você vai ver que 15 minutos é pouco. O problema é que nós não temos o costume, o hábito de orar. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar. Sabe por que muitas vezes o nosso culto aqui tem bancos vazios? Porque nós estamos orando pouco. Porque nós estamos fazendo pouco, irmãos. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer muito mais. O Senhor Jesus está dizendo para nós, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos voltar lá para a nossa parábola. Do verso 5 ao verso 7 diz assim: e por algum tempo não quis atendê-la, né? Verso 4. Mas depois diz consigo: ainda que não tenham a Deus nem respeito dos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz? O Senhor Jesus está ali, diante da multidão, com seus discípulos, e começa a contar a história dele. Vocês estão ouvindo o que o juiz falou? Vocês estão ouvindo o que esse juiz, que é injusto, ele está falando? Que a mulher não para de molestá-lo, de importuná-lo. Aí sabe o que ele diz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para eles. Irmãos, Deus tem nos ouvido, mas nós devemos insistir. É um dever nosso orar uns pelos outros. A Bíblia diz: orai pelos seus políticos, orai uns pelos outros, orai pelos mais fracos, orai pelas suas famílias. Irmãos, a Bíblia tem nos orientado desde o início, né? Nós começamos lá em Gênesis capítulo 4. Ó, no 4º capítulo do livro de Gênesis já falava que alguém estava buscando o Senhor. E quando nós encerramos lá no Apocalipse, a gente vê que as orações dos santos, né, estão diante do trono de Deus, com um cheiro suave. Então a nossa oração, ela chega no trono de graça. Ela chega no trono de Deus Todo-Poderoso.
fará justiça aos seus escolhidos? Com certeza Ele fará. Olha o que o salmista Davi diz lá em Salmos, capítulo 18, verso 6. Salmos, capítulo 18, verso 6. O salmista diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O Senhor Deus, Ele ouve a voz. Você está com um problema que parece às vezes intransponível? Olha Deus, clame ao Senhor, dobre o seu joelho diante do Senhor, pegue na sua intimidade, coloque-se diante do Senhor, clame a Ele, deixe descer as lágrimas, chore diante do Senhor, se humilhe. A sua oração vai chegar diante do Senhor. Às vezes a gente olha um problema, às vezes a gente olha uma situação e parece que a gente não vê luz no fim do túnel. Parece que a luzinha está apagada lá. Não, nós temos que dobrar nossos joelhos. Eu sei que alguns irmãos aqui gostam de orar, tem um ministério de orar. Converse com eles para você ver se Deus não ouve. Deus ouve, Deus ouve o nosso clamor. É isso que o salmista está dizendo. Que ele invocou o Senhor e o Senhor não ouviu. No Salmos 34, um pouquinho mais para frente aqui, Salmos 34, a partir. Não, o versículo 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Olha o verso 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, irmãos, e Ele tem coisas boas para nos dar. Mas muitas vezes nós não sabemos é pedir. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, porque Deus tem coisas boas para nós e não coisas más. Você vê a experiência? Sim, meus queridos irmãos, o Senhor nosso Deus nos ouve e nos livra, e Ele tem pensamentos bons para cada um de nós. Por isso, o Senhor Jesus diz: ouviu o que o juiz disse? Ouviu? Vou fazer justiça a essa mulher. O Senhor Deus tem nos ouvido. Ele pode encarnar para fazer a sua justiça, mas Ele irá. Sabe quando alguém te critica? Quando alguém te humilha? Clama ao Senhor. Eu já contei a experiência para vocês, né, de quando eu fiz um acordo na empresa lá em São Paulo, quando eu vim para cá, e meu patrão falou: ó, vou fazer o acordo com você, mas só tem um porém, tá? Você vai me devolver a multa rescisória. E não era pouco dinheiro, meu irmão, era 8 mil reais. Vocês sabem, nós somos pobres. Mas a pessoa pegar 8 mil reais seu. Aí eu peguei, ó, vou conversar com a minha patroa, com a minha esposa, e depois eu trago a resposta do senhor. Fui para casa, conversei com a Marisa, mas caramba, mas não, eu vou ver tudo. 10 anos de empresa, nunca recebi uma hora extra. Aí eu peguei e falei: ah, mas a gente precisa resolver o assunto, porque a gente vai por vídeo. Eu não posso ficar preso na empresa por causa disso. Então acho que eu vou propor para ele metade. Eu devolvo 4 mil para ele e ele me paga 4 mil. Para não ficar nem ruim para mim, nem ruim para ele. Mas vai, se ele aceitar isso aí, não está ruim não. Aí eu peguei, naquele dia, à noite, eu dobrei meu joelho sozinho em casa e falei: Senhor, aquilo que tem que ser dele, fica com ele.
Eu só quero o que é meu. E o Senhor sabe o que é meu. Então, toma conta da situação. Coloquei diante do Senhor, ó, eu só quero aquilo que é meu, Senhor. Não quero aquilo que é meu. Se é dele, fica com ele. Pois quando chegou no outro dia, cheguei lá, o patrão me chamou, sentei de frente com ele lá. E aí, Mael, pensou direitinho? O que você tem a falar? Ó, é o seguinte, conversei lá com a minha patroa, eu estou disposto a devolver para o senhor 50%. É, 50%, foi lá, olhou as anotações dele. Me dá uns minutinhos aí, Mael. Estou tendo fazendo meu trabalho, passou acho que uns 15 ou 20 minutos, ele me chamou de novo. Ó, Ismael, é o seguinte, nós vamos fazer assim, vou te pagar isso. O senhor vai pagar tudo? É, eu vou pagar tudo. Nem 50% eu perdi. Porque aquilo tinha que ser meu. Mas quem sabia disso? Deus. Eu não sabia. Então nós podemos orar a Deus. Ele ouve a nossa oração. É isso que o salmista está dizendo para nós. Deus conhece as nossas aflições. Às vezes Deus vai permitir que nós passemos por tribulações. A gente ora por algo, ora. Nós tivemos agora, recentemente. Problema lá com a vida da irmã Nilda, né? Chorou para que ela fizesse cirurgia. Quando ela fez a cirurgia, não suportou. Foi levado. Descansou do Senhor. Parece que Deus ouviu errado, né? Não, ele não ouviu errado, não. Deus sempre quer o melhor para nós, irmãos. É Ele que conhece o nosso coração. É Ele que conhece as nossas vidas. E é Ele que vai nos confortar. Quer saber coisa mais maravilhosa que você saber que o seu filho está lá, ao lado do Senhor? É isso, irmãos. Não tem coisa mais maravilhosa. Então nós podemos orar e confiar no Senhor. E é isso que o Senhor Jesus está falando. Só tem um porém. Vamos voltar lá para o nosso texto. Porque a parábola, ela não termina ali. Ele está dizendo, olha, se aquele juiz iníquo, aquele juiz mau, injusto, ele ouviu aquela viúva que insistiu com ele, Deus vai ouvir os seus escolhidos. Porém, quando ele termina a sua parábola, o que ele fala lá no final? Verso 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus faz a justiça, irmão. Ele não demora, não. Porém, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta. O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos e a nós que nós devemos clamar ao Senhor. Mas será que Deus, quando vai chegar aqui, quando o Senhor Jesus voltar na terra, Ele vai encontrar fé na terra? Porque tudo se engloba na fé, irmãos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a Deus se não tivermos fé. Tudo em volta da vida do cristão gira em torno da fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, irmãos, não adianta nós ficarmos orando e duvidando. Nós temos que crer no Senhor Deus. Nós temos que confiar nele. Você está numa situação que você quer entrar num acordo com Deus, creia nele. Entregue a sua vida para ele. Tome uma decisão. Está faltando batismo, peça da sua batismo. Creia no Senhor. Creia na sua palavra. Ore a Deus, dobre o seu joelho, mas creia. Não adianta nós duvidarmos. Porque aquele que tem dúvida, peca. A Bíblia diz que aquele que tem dúvida, peca. Então nós devemos sim orar a Deus. Mas Ele quer que nós tenhamos fé. Senão, não basta. Sim, nós devemos viver pela fé. Para nós encerrarmos, nós vamos lá para Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Você crê no Senhor Jesus? Entregue a sua vida a Ele. Você crê que tem uma igreja que é a igreja verdadeira? Agregue-se a ela. Você crê que o Evangelho tem poder? Pregue o Evangelho. Você crê que aquela pessoa que está desviada pode voltar ao seu missionário? Olha ele, mas creia.
coisas possam acontecer. Será que o Senhor Jesus vai encontrar fé? A partir do verso 22 do Evangelho de Marcos, capítulo 11, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então é necessário pedir, é necessário crer de coração, é necessário confiar. Verso 24: Por isso vos digo que todas as coisas que pedimos, orando, crede, receber e tê-las. Você tem dúvida que a nossa oração tem poder? Olhe pelos seus irmãos, olhe por aqueles que estão doentes, olhe por aqueles que estão fracos na fé. A nossa oração ela pode muito dos seus defeitos. Olhe pelo evangelismo que nós vamos fazer, olhe pelo irmão Salomão, que vai estar, de alguma forma, tomando conta desse ministério. Olhe pela mensagem do pastor, para que ela possa realmente preencher o seu coração, preencher o coração daqueles que acharem. Nós sabemos que todos os homens são pecadores e que todos carecem da glória de Deus. Todos os homens carecem da glória de Deus. E essa glória de Deus ela só chega até nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que nós devemos orar por aqueles que estão se perdendo. Nós devemos sim orar. Temos que crer de coração para que Deus possa fazer a sua obra. Mas não acaba aí. Verso 25. Enquanto estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Opa! Então, se eu tenho alguma dificuldade com alguém, o que eu tenho que fazer? Orar a Deus e também perdoar aquela pessoa, para que Deus possa me perdoar. Porque olha o que diz o verso 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês lembram quando Jesus estava indo, a caminho de ser sacrificado, de ser crucificado, e as pessoas iam xingando, cuspindo, brigando, e então quando ele estava lá pregado, o que ele disse a Deus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe por que muitas vezes o irmão falha com você? Porque não sabe o que está fazendo. Então nós devemos, em oração, perdoar uns aos outros, para que Deus possa nos perdoar. O Senhor Jesus deu um exemplo. Ele orou para aqueles que o condenaram e o mataram. Orou para que Deus perdoasse aqueles pecados. Que nós possamos dobrar nossos joelhos diante de Deus, nos colocar diante do nosso Senhor e nos humilharmos em oração. E que nós devemos, irmãos, sim, fazer um propósito. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus amigos, ore pelos seus patrões, ore pela igreja, ore por aqueles que estão ensinando, liderando, ore pelas nossas crianças. Quando o Filho do Homem vier, achar fé, que Ele possa achar fé nos nossos corações e que Deus possa nos abençoar. E que, mesmo nós, com mais idade, com menos idade, não importa, Deus olha a sinceridade do nosso coração. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. E se você tomou uma decisão, quer que eu ore por você?